Domingo, dia 19 de abril, nós tivemos a segunda parte da WrestleMania 42. E aí, será que a segunda parte conseguiu salvar a primeira parte? Nós vamos conversar sobre isso aqui no vídeo. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários aquilo que vocês acharam dessa segunda noite da WrestleMania, as impressões de vocês e, claro, deixem um like caso vocês gostem desse estilo de vídeo que é simples. Eu sempre digo isso, é simples, é feito de fã para fã, com o objetivo de conversar com você a respeito de WWE. Então, pessoal, vamos falar a respeito dessa segunda noite da WrestleMania, que desde já eu digo que sim, foi melhor do que a primeira noite da WrestleMania. Parece que nós tivemos um pouco menos de intervalo e parece que fomos um pouco mais direto aos combates. Ainda assim, nós sofremos da questão dos combates curtos. O combate do Sami Zayn contra o Williams, o combate da Rhea Ripley contra a Jade Cargill, sofreram dessas questões da minutagem, tá? Mas vamos falar de combate por combate, porque o primeiro combate da noite foi talvez o combate mais aguardado dessa WrestleMania, Oba Femi contra Brock Lesnar. E se tem um combate que tinha direito de ser curto, é esse. Esse combate fez exatamente aquilo que eu esperava que ele fizesse. Ele não superou minhas expectativas e nem ficou abaixo dela, tá? Embora, obviamente, fosse possível qualquer um dos dois casos, né? O Oba Femi chegou, foi extremamente aplaudido pela crowd, talvez o nome mais over dessa WrestleMania. Depois foi o Brock Lesnar e eles tiveram esse combate, foi um combate curto. O Oba Femi primeiro mostrou que era mais forte fisicamente do que o Lesnar depois aproveitou de um erro do Oba Femi e começou a dominar um pouco o combate, tentou aplicar seus tradicionais German Suplex. O Oba Femi conseguiu resistir, começou a aplicar seus uppercuts. O Brock conseguiu aplicar um F5 no Oba Femi, que rapidamente se levantou, aplicou um chokeslam no Brock, aplicou o Fall for Grace no Brock Lesnar e vence o combate. É o resultado certo. O Oba Femi precisava ganhar do Brock Lesnar, ele está muito over. Parece que o próprio Brock Lesnar, pelo que deu a entender, queria mesmo dar esse momento para o Oba Femi. Brock Lesnar que nunca saiu por cima do Oba Femi, com exceção talvez no Royal Rumble match, onde o Brock foi quem eliminou o Oba. Fora isso, o Oba Femi sempre saiu por cima do Brock Lesnar quando foi possível, né? Seja nos segmentos ou mesmo no combate. Então a vitória do Oba Femi. E no final eu acho que foi uma grande surpresa, né? O Brock Lesnar sentado no ringue, deixa suas luvas, suas botas, beija o ringue, abraça o Paul Heyman e dá a entender que vai embora. Me pegou de surpresa, eu acredito que pegou você de surpresa também. A gente não esperava isso, pelo menos não agora. Havia toda uma especulação sobre Gunther contra Brock Lesnar no SummerSlam. Agora muitos já falam sobre Gunther contra Roman Reigns pelo título. Será que foi o fim do Brock Lesnar mesmo? Será que o Gunther convence ele a lutar mais uma? Olha, se for o fim do Brock Lesnar mesmo, pelo menos ele teve um fim bem bonitinho, né? Na WrestleMania, abraçando Paul Heyman, recebendo os aplausos dos fãs, passando a tocha para um outro big guy. Foi digno, né? Foi bem digno se for o fim dele. Mas não deixa de ser triste, né? E aí depois nós fomos para a ladder match pelo título intercontinental. Antes de falar sobre a qualidade da luta em si, se eu não me engano, apenas o Rey Mysterio, Jovan Evans e o próprio campeão intercontinental, o Penta, que tiveram direito às suas entradas, tá? Nomes, por exemplo, como o Rusev, o JD McDonagh, o Dragon Lee não tiveram suas entradas, né? É uma pena. A luta em si, eu não vou ficar falando para vocês o que teve na luta, tá? Porque foi um monte de spots para lá e para cá. Foi uma grande ladder match, com participação de todo mundo, principalmente o JD McDonagh e o Rusev levaram bastante bumps. O Penta fez seu Mexican Destroyer na escada, teve direito a um bump do Rey Mysterio lá, que pulou em cima do Rusev e quebrou a escada que estava lá do lado de fora do ringue. Teve um momento lá dos três mascarados, Rey Mysterio, Dragon Lee e Penta, que foi muito bom, foi muito bem feito aquilo. Teve momentos do Jovan Evans de brilhar, teve momentos de todo mundo brilhar nesse combate, seja executando os golpes ou seja levando os bumps. A crowd adorou a luta, a crowd estava dentro mesmo. E no final o Jovan Evans tinha aparentemente o combate na mão, mas aí apareceu o Penta, aplicou um Mexican Destroyer nele e no final foi muito bacana porque o
Penta estava lá no topo da escada para pegar o título e eles mostraram os outros wrestlers tentando se recuperar para impedir que isso acontecesse, mas na verdade o Penta conseguiu vencer. O Penta vence, se mantém com o título intercontinental numa grande luta. Que bom que ele venceu, eu acho que ele merecia vencer. O Penta, depois do Rey Mysterio, é o meu mascarado preferido, tá? Eu não acompanhava, tá? Ele nas outras empresas, mas é porque eu acho que ele não é como os outros mascarados na WWE, que parece ser basicamente uma cópia de um Rey Mysterio. Ele não, ele tem a sua própria identidade. Eu gosto bastante disso, fico feliz que o reinado dele vai continuar daqui pra frente, tá? Aí depois nós fomos pro combate válido pelo título dos Estados Unidos, aonde Sami Zayn defende seu título contra Trick Williams, que teve uma entrada onde ele estava usando um casaco gigante, ele estava parecendo uma noiva, né? Eu ouvi algumas pessoas dizendo isso, realmente estava aparecendo mesmo. Eles foram para uma luta onde consolidou-se um double turn, né? Agora eu acredito que todo mundo agora vai ver oficialmente o Trick Williams como um babyface e o Sami Zayn como heel. O Sami Zayn meio que tentou vencer essa luta por contagem fora do ringue, que é uma questão mais de vilão fazer, né? Ele parecia que estava bastante indiferente em momentos em que o Trick Williams estava bastante mal. Inclusive teve um momento que o Lee Yari tentou ver como que o Trick Williams estava e o Sami Zayn atacou ele brutalmente. Mas eles foram para esse combate, onde foi um combate, como eu disse antes, no início do vídeo, curto. O Sami Zayn aplicou o Blue Thunderdome na luta muito cedo, e quando isso acontece, você sabe, a luta já está com seus minutos contados, né? Mas ainda assim, eles tiveram seus momentos. No final da luta, quando parecia que o Sami Zayn conseguiria vencer com o Helluva Kick, o Trick Williams aplicou o Trick Shot e vence o combate. Trick Williams, que está muito over com a crowd, conseguiu conquistar o título intercontinental. Parabéns para ele. Eu acho que essa rivalidade dos dois vai continuar, eu acho que os dois vão voltar a se enfrentar em algum PLE, onde vão ter mais tempo de luta. E o Sami Zayn agora, como eu disse, acho que está consolidado de uma vez por todas como um heel, tá? Acho que vai ser esse o caminho. Mas o resultado foi acertado. O Trick Williams tinha que vencer mesmo nessa altura do campeonato. Eu achei até que o Sami Zayn ia vencer, quem assistiu o meu vídeo de previsão da noite 2, porque eu achei que geralmente nesses double turns o heel acaba vencendo, né? O cara que turna heel acaba vencendo. Foi assim com o Bret e Stone Cold Steve Austin. Eu me lembro que aconteceu isso lá em 2003 com Alberto Del Rio e Dolph Ziggler. Eu achei que seria mais ou menos assim, e o Trick Williams venceria mais pra frente, mas não. Resolveram apostar no Trick Williams desde já, então tudo bem, foi bacana. Aí depois nós fomos para um combate do Dominic Mysterio, que teve uma entrada muito boa como King of the Luchadors, contra o The Demon, Finn Balor, que também teve uma entrada bastante interessante, e foi anunciado que o combate dele seria um Street Fight, tá? Um combate que foi também curto, mas eu acho que eles souberam aproveitar, utilizaram de cadeiras, candlesticks. A resistência do alter ego do Balor, The Demon, foi bastante testada nessa luta. O Dominic Mysterio tentou várias vezes utilizar de cadeira para acabar com ele, fiz de tudo, mas o The Demon é o The Demon. E no final, o Finn Balor faz um combo muito pesado em cima do Dominic Mysterio e acaba vencendo o combate. Não tem muito o que dizer a respeito disso, porque a gente já sabia que o The Demon venceria o Dominic Mysterio, não tinha nenhum título em jogo, o título da Triple A do Dominic não estava em jogo, né? Faz sentido que não esteja. O Dominic tinha perdido o título intercontinental pro Penta, então não valia esse título. E foi um combate normal, e era esperado uma vitória do The Demon, exatamente como aconteceu mesmo, tá? O penúltimo combate da noite foi um combate da Rhea Ripley contra a Jade Cargill, né, pelo título feminino. Desde que a Bianca Belair anunciou que estava grávida na noite anterior, eu falei, não, então a Rhea Ripley vai ganhar da Jade Cargill. Elas foram para o combate, um combate de 10 minutos. Eu confesso que esperava bem menos desse combate. A Jade Cargill é bastante limitada, mas elas fizeram o melhor que puderam. Teve um momento até que a Jade Cargill ela deu tipo um Running Angel, golpe do Kenny Omega na Rhea Ripley. Mas elas demonstraram bastante força, são bem atléticas também. Houve aquele momento que a gente já esperava, das interferências da Meeting e da BFAB. Aí o Sky apareceu, ajudou a Rhea Ripley. E pra mim a melhor parte do combate foi o final, né? Porque a
Jade Cargill se distraiu com a Rhea Ripley, com a Io Sky. A Rhea Ripley aplicou aquela cabeçada na Jade, foi pro Riptide. A Jade Cargill contra-atacou, aplicou um chute sensacional na Rhea Ripley. E quando ela foi aplicar o Jagged, a Rhea Ripley saltou, vai para debaixo das pernas da Jade Cargill, aparece atrás dela e aplica o Riptide e ganha. Gostei bastante do combate, foi um bom combate, gostei bastante do resultado. E agora vamos ver o que segue para a Rhea Ripley no SmackDown. E vamos ver também o que segue para Jade Cargill, né? Perdão por esse barulho, pessoal. Porque a partir de agora, a Jade Cargill não tem mais aquelas rivais que a gente esperasse que ela fosse enfrentar, como a Naomi ou a Bianca Belair, até por motivos parecidos, né? Gravidez. Então vamos ver o que se segue para Jade Cargill e para a própria Rhea Ripley. Nós tivemos o penúltimo segmento da noite, onde tivemos o John Cena, com a participação do Miz, Kit Wilson, Danhausen e uns pequeninos lá, né? Um segmento cômico, ok, bacana, foi bem legal, vida que segue. E nós fomos para o Main Event, tá? O campeão mundial dos pesos pesados, CM Punk, enfrenta o campeão do Royal Rumble desse ano de 2026, o Roman Reigns. O Roman Reigns teve uma entrada lá com a sua música sendo tocada, cantada. Eu gostei bastante daquilo, tá? Eu adoro essas entradas musicais. E aí ele volta com a theme song original dele de Tribal Chief. Então uma aura danada, né, aquilo. O CM Punk também tem uma entrada especial, onde toca, parece que a música dele da Ring of Honor. Ele aparece sentado assim no teto do estádio, eu achei muito bacana. E depois ele faz uma entrada até a rampa sem música alguma, faz o It's Clobber on Time e aí toca a música do CM Punk. Ótima entrada, CM Punk de novo realizando seu sonho de estar no Main Event da WrestleMania, sonho que inclusive foi meio que um gatilho, né, para ele sair da WWE há alguns anos atrás, há mais de uma década na verdade. Já tinha sido o Main Event ano passado, da noite de sábado, dessa vez é o Main Event da noite de domingo, enfrentando o Roman Reigns. E eles foram para esse combate, um combate que teria se beneficiado mais ainda se eles tivessem estabelecido que seria um No Disqualification Match. Porque não foi um wrestling match tradicional, né? Tanto que teve um momento que o Roman Reigns acaba aplicando uma steel stepada no CM Punk e o referee não deu desclassificação. Ficou difícil de entender, né? Parece que eles tentaram vender a ideia de que o referee não ia querer dar desclassificação numa noite especial como aquela. Mas foi uma luta bastante violenta, onde tudo aquilo que eles exploraram na rivalidade, de um odiar o outro, foi entregue, tá? O Roman Reigns pendurou o CM Punk de cabeça para baixo com a falei, pegou vários German Punks, deu escatada. O CM Punk pegou a olafala do Roman Reigns e imitou o Roman Reigns. O Roman Reigns também tentou imitar os golpes do CM Punk, tentou aplicar um Gold Sleep. Teve manobras de submissão dos dois lados, o reverso. O Roman Reigns é o rei da kick-out no último segundo, né? O CM Punk com um selling espetacular. Os dois venderam direitinho a ideia de que eles queriam se destruir. Houve um momento que o CM Punk distrai o juiz, aplica um low blow no Roman Reigns e aplica mais um Gold Sleep na luta. O Roman Reigns dá kick-out. E aí o CM Punk ele se redime de uma coisa que aconteceu na WrestleMania 29, porque na WrestleMania 29 o CM Punk aplica um elbow drop no Undertaker que estava na mesa. Ele sobe na terceira corda e aplica e a mesa não quebra. Dessa vez a mesa quebrou. Ele aplica isso no Roman Reigns. Os dois extremamente cansados, um combate violentíssimo, o Punk sangrando, a crowd totalmente dividida. Eles estavam entregando um verdadeiro clássico. Estava muito boa a luta, o combate em si foi espetacular, um dos melhores main events da história da WrestleMania. E depois, quando o CM Punk aplicou esse elbow drop no Roman Reigns na mesa, ele leva o Roman Reigns pro ringue, ele aplica um Gold Sleep, o Roman Reigns vai pra corda, cai nos ombros do CM Punk, o CM Punk levanta o Roman Reigns e acaba colapsando. Eles vendem aquela história. O CM Punk está velho, ele não aguentou o ritmo. Ele poderia ter vencido se ele fosse mais jovem, mas infelizmente o corpo não seguiu a mente. Ele colapsou. O Roman Reigns aplicou um spear no CM Punk, mas não vai pro pin. O CM Punk ficou olhando pro Roman Reigns com aquela cara de eu ainda tô na luta, tenta dar um tapa no Roman Reigns e cai. O Roman Reigns vai pra corda, aplica o spear definitivo e vence o CM Punk.
O Roman Reigns é o novo campeão mundial dos pesos pesados. Quando eu fiz o meu vídeo de análise, eu postei que o CM Punk venceria porque o Roman Reigns é um part-timer. Depois acabou vindo uns spoilers na internet, do Fightful Select e do próprio Dave Meltzer, que diziam que o Roman Reigns venceria esse combate. E depois eu falei, meu Deus, o Roman Reigns vai vencer esse combate? A WWE está na Netflix, não é a mesma coisa de antes, não é como antes, ele part-time e tal. Mas depois do combate, o Roman Reigns apareceu no post-show, né? E ele disse que ele não será part-time. Ele vai ficar durante o verão norte-americano todo na WWE. E aí sim, faz mais sentido. Roman Reigns, campeão mundial dos pesos pesados. E aí a gente já vai fazendo as rematches, Roman Reigns contra Rollins de novo, Roman Reigns contra Gunther, Roman Reigns contra Oba Femi. Eu só espero que não tenha mais Roman Reigns contra CM Punk, pelo menos não por enquanto, tá? Porque o Roman Reigns e o Punk não demonstraram respeito um pelo outro. Pode ser que o Roman Reigns, com a sua postura arrogante de sempre, fica suando do Punk e eles possam ter um combate mais pra frente, né? Mas não por enquanto. Né? Vamos explorar o Roman Reigns, campeão mundial dos pesos pesados, contra outros nomes, por enquanto, né? Mas eu não vou nem especular qual vai ser o primeiro desafiante dele, não é isso que eu quero ser surpreendido, né? Hoje é o Raw pós-WrestleMania, talvez nós vamos ter alguns retornos aqui, outros ali, algumas surpresas aqui, outras ali, e eu quero ser surpreendido. Eu quero apreciar igual eu apreciei essa segunda noite da WrestleMania. O Main Event foi um clássico, a Ladder Match pelo título intercontinental foi muito boa, o combate válido pelo título feminino da WWE foi um combate decente, com a vencedora certa, o combate pelo título dos Estados Unidos infelizmente foi curto, mas contou uma boa história e teve um vencedor acertado. O The Demon voltou, fez a sua entrada, teve o seu combate lá com o Dominic Mysterio, foi um bom combate, ele conseguiu triunfar. O Oba Femi derrota o Brock Lesnar igual todo mundo queria que acontecesse e aparentemente o Brock Lesnar disse adeus. Então não dá para não dizer que não foi uma WrestleMania histórica, por assim dizer, né? Eu gostei bastante dessa segunda noite da WrestleMania. Deixe aqui nos comentários se você gostou também, deixa o like caso tiver gostado do vídeo. Até a próxima aí, tchau!